nós somos o Grupo 7 e vamos falar nessa breve aula sobre contrato analítico e setting analítico. Esperamos que esse conteúdo seja valioso no aprendizado de todos. Contrato analítico. Tudo o que fazemos na vida envolve um contrato, seja ele o que chamaremos de formal ou informal. No caso das ações formais, escrevemos em um papel todos os direitos e deveres, assinamos com todas as partes envolvidas e reconhecemos em cartório. No caso das ações do cotidiano, o contrato se estabelece como um vínculo, um compromisso. É importante notar que, apesar de diferenciar como ações formais e informais, moralmente falando, os vínculos e compromissos tendem a ser levados mais a sério que os contratos escritos. Talvez isso se deva à cláusula de encerramento que todos os contratos ditos formais devem ter. Eles já começam com hipóteses muito claras de como terminarão. E esse não é o caso do contrato psicanalítico, que apesar de se estabelecer no que podemos chamar de ação informal, não se sabe quais caminhos levarão até o seu final e sua conclusão. O conceito de contrato analítico surgiu com a psicanálise de Freud, como resposta à necessidade de estabelecer limites entre a relação do analista e o paciente. O contrato analítico permite que analista e paciente trabalhem juntos para alcançarem os objetivos da análise. Assim, o contrato ajuda a criar uma relação confiável. A privacidade do paciente é um aspecto fundamental do trabalho analítico. O sigilo e confidencialidade são garantidos durante e após o tratamento. O que compõe o contrato analítico? Em sua grande parte, um contrato é composto por frequências, durações das sessões e honorários, ou seja, definir a regularidade das sessões e sua duração, que podem variar dependendo da necessidade do paciente. É importante também que o paciente respeite o contrato cumprindo datas e valores previamente estabelecidos. Pode-se dizer que é comum que um psicólogo iniciante tenha dificuldade em fazer cobranças quanto ao pagamento dos serviços aos pacientes. Em alguns casos, o profissional inicia as atividades clínicas com poucos pacientes. Nesses casos, o paciente acaba sendo mais necessário para o psicólogo do que o contrário. Primeiro, pela questão financeira. Afinal, precisamos de sustento através da profissão que estamos seguindo. E, por outro lado, porque aquele paciente é que garante que somos verdadeiramente psicólogos, tornando real nosso lugar de praticar a psicanálise. Enquadrar o paciente no setting e mensurar o financeiro podem ser trabalhos desafiadores. Por isso que o contrato entre paciente e psicanalista é essencial. O contrato vai definir os direitos e deveres de cada parte, porém cabe a cada profissional estabelecer seu padrão de atendimento. Alguns profissionais podem apontar um contrato com as mais minuciosas regras ou tratar cada questão com o paciente conforme as análises vão passando. Setting analítico. A psicanálise como instrumento mediador que busca explicar o funcionamento da subjetividade humana tem se adequado às demandas da sociedade atualmente. Ao imaginarmos o atendimento psicanalítico, geralmente nós vemos a ideia do divã. Seria o divã a real representação do setting analítico? Historicamente, no Oriente, o divã é uma antologia de poesias. É uma espécie de sofá sem encosto nem braços que nos convida a deitar e se tornou o símbolo do tratamento analítico. A história conta que o divã foi proposto por uma paciente de Freud, Fanny Moser, que um dia teria pedido a ele que se posicionasse atrás dela, para que ela falasse sem a vigilância de seu olhar. Assim teria nascido o tratamento pela fala, fundamentado na associação livre. O paciente deve buscar dizer tudo o que lhe vem à mente, principalmente o que gostaria de dissimular. Em razão disso, o divã é a representação simbólica do setting psicanalítico, mas ele em si não é o setting.
O que devemos considerar como setting analítico? Na psicanálise, o setting também é conhecido como enquadre psicanalítico. Ele é o espaço proposto para promover a estruturação simbólica dos processos subjetivos inconscientes, integrando as condições técnicas básicas para a intervenção psicanalítica. O setting possibilita definir as qualidades próprias do encontro terapêutico. Por mais que pareça algo formal, ele atua fortemente desde o princípio, guiando a evolução da análise que tem a necessidade de criar um ambiente com o foco no inconsciente, onde o analisado se sinta confortável para rever momentos, principalmente traumáticos, e outras situações frustrantes, já que possui grande influência na psicanálise. Dependendo da linha teórica desenvolvida, o divã pode sim ser utilizado. Porém, temos que refletir sobre a rigorosidade na aplicação das regras fundamentais da psicanálise, pois também podem se tornar fatores prejudiciais que mudam o foco do analisante. Como um contrato com muitas cláusulas, a idealização de uma análise explícita aos pagamentos dos honorários nos dias certos, o comprometimento rigoroso com o horário sem atrasos e o descumprimento do que foi combinado entre as partes. Em alguns casos mais graves, pode ocorrer a perversão do setting, como um exemplo, a quebra ética, quando o analista se envolve além do campo profissional com o paciente para um relacionamento íntimo e pessoal. Assim, o setting é uma construção realizada entre o analista e o paciente que abarca todos os procedimentos que se organizam e possibilitam o processo terapêutico.